Começando mais um vídeo do WTA Sixers, aqui quem fala é Slow. Salve rapaziada, Raoni, boa noite, tudo bem com vocês? Fala rapaziada, aqui é o Bernardo. E aí pessoal, quem fala aqui é Thiago, vamos juntos. É isso aí, a gente se reuniu aqui pra gravar um vídeo sobre as possibilidades do draft do Sixers, que tá chegando aí na quarta-feira, dia 26. Então trouxemos 5 nomes, né, aí ó, já vou dar o mérito aí pro nosso Bernardo que fez a nossa curadoria, né Bernardo, e a gente foi atrás, porque confesso pra vocês que essa é uma classe que não chama muita atenção, né? Ela é uma classe que ela parece não ter uma grande profundidade de estrelas, né? Ela parece ter bons nomes, mas não parece ter nenhum grande nome que vai se tornar um All-Star, que vai se tornar um All-NBA, nada do gênero. Eu acho que vai ser a pior classe, né, desde 2015. Não tem nenhum cara que você fala, nossa, esse cara vai ser estrela, que nem ano passado do Wembanyama, depois o Zion, depois o Cade Cunningham, mas acho que vai ser uma classe mais de role players mesmo. Eu acho que sempre que uma classe chega meio que na baixa, e que todo mundo diz, essa classe vai dar errado, essa é a classe que você encontra aqueles caras ali no meio do draft board de alguém que vira uma estrela. Tipo aquelas pique 40 e poucas no comercial de Taco Bell, né? Tipo isso. Pode ser a 41 esse ano, não tem problema nenhum. Não vou reclamar se for a 41 que virar uma super estrela, 3 vezes MVP. Bom, vamos começar então com esse cara que tá aí na tela, ó, Tristan da Silva. E esse sobrenome não é à toa, né? Ele é alemão, mas também tem um pezinho no Brasil. Ele é filho de um ex-pugilista brasileiro, o Valdemar da Silva, nascido e criado na Alemanha, né? Não tem uma relação tão direta com o Brasil assim. Como os highlights mostram, ele parece ser aquele cara que sobra do pick and roll entre Bid e Maxi. O cara que vai estar lá, vai incomodar a defesa, né, com o arremesso dele. Eu não sei se esse é exatamente o perfil que mais me agrada de jogador. Mas ele me lembra, sei lá, um Ilyasova, um cara assim que você não vai gastar uma pick tão alta para trazer, tá ligado? Ele é um trendy, né, mas... Cara, eu acho que você gastar uma pick 16 nele, vale a pena mais trocar, porque ele não tem um corpo ainda na liga impactar de primeira. Ele é um bom chutador, ele defende bem, mas falta corpo pra ele, falta físico, explosão. Ele só vai ficar em quadra se ele matar a bola, né? Porque essa que é a condição. Eu não gosto muito dessa pick nele, sendo bem sincero. Trazendo os números aqui, ele tem 39,5 na bola de 3, 4,8 tentativas por jogo, 2,7 e 98 quilos. Realmente falta físico, né? Eu gosto da comparação com Ilyasova, com esse tipo de jogador, com a nossa antiga Van, que graças a Deus nos livramos do Niang. Eu acho que ele tem essa pegada, assim. Eu não vejo ele como um jogador atlético. Eu acho que times do Nick Nurse necessitam de jogadores mais atléticos do que ele pode trazer pra gente nesse momento. Com certeza. Eu tava até prestando atenção numa coisa, que é a diferença entre a envergadura e a altura dele. Historicamente, o Morey, quando ele drafta jogadores, especialmente jogadores mais altos, né, pra ocupar uma das posições de ala, ou pra ser um pivô, ou pra ser até um 4, né, ele prioriza jogadores que têm uma diferença de pelo menos 7,5, 8 centímetros entre a envergadura e a altura. O Tristan, ele não bate esse critério. Pra falar a verdade, o único jogador que Morey draftou que não batia esse critério é o Hartenstein, que, como a gente viu na nossa série, ele é um cara extremamente físico, que briga por todo o rebote, e eu não vejo isso no tape do Tristan. O que me chama a atenção nele é que ele é um cara de uma certa altura, né, 2,7, uma altura boa para um arremessador, assim, mas os scouts dele falam muito dessa falta de fisicalidade, né? A gente tá carente de um ala mais atlético, né, já faz tempo. Eu acho que isso é um problema visando ele fazer parte da rotação. Outra coisa, quando ele vai finalizar em pick and roll, ele cai bastante a eficiência. É outro problema, né? Porque nós somos um time que tem uma base de jogadas em torno disso. Ele tem uma ótima porcentagem de 3, só que é aquele cara que parece que ele precisa arranjar o espaço dele pra arremessar bem, e não um cara que, vai se encaixar no espaço que surge a depender da rotação em torno do Embiid pra arremessar. Talvez seja errado, mas essa é a visão que os scouts trazem dele, né? Então não sei se ele encaixa bem. Eu acho que falta fisicalidade pra arrumar espaço pra esse arremesso. Ele pega só 5 rebotes por jogo, eu acho pouco. Não é a dele, cara né? Desse tamanho. Muito dentro do garrafão. Eu não sei se... Ele era o segundo cara de Colorado, né? O primeiro é o Cody Williams, que vai ser top 7, top 8. Estão falando que ele vai sair no top 5 também. Então ele era o coadjuvante do Cody Williams ali, mas ele fez boas partidas, teve boas médias também, mas
que falta nele pro Sixers é atletismo, explosão, que ele não tem, e isso é importante pra ter com o Embiid e Maxey, né? Me perguntaram aqui no Twitter agora, o pessoal que tá assistindo a gente ao vivo, não tem ninguém, mas me perguntaram se é o Felipe Petrusev que fala alemão. Ah, meu Deus. Alemão e provavelmente português, né? Vai se dar bem com o Nick Nurse e o Embiid, né? Que tem cônjuges brasileiros aí, ó. Mas saiu uma notícia hoje, né, da ESPN, que Lakers, Heat e Philadelphia estão querendo draftar ele, então pode ser que pode sobrar algum cara, pode trocar, então são muitas opções aí que pode acontecer, né? Próximo aqui é o Jacoby Walter, né? Pra mim, é um prospecto que me anima até menos do que o Tristan da Silva. Possivelmente um combo guard ali, um 3&D de 6'5", né? Isso dá 1,97. 14 pontos e meio por jogo, 34% da bola de 3. Isso é um negócio que me preocupa. A gente precisa municiar o Embiid de chutadores. A gente falar isso há 4, 5 temporadas. 19 anos, beleza, é um cara jovem, mas eu não vejo o potencial de realmente um jogador útil para uma franquia no nosso nível na liga hoje. Ô, Rafa, você já viu a envergadura desse cara? Ele tem 1,97 e a envergadura é 2,8, mano. O cara tem uns bração, cara. Ele já entra no espectro draftável do Murray, o que é preocupante. Cara, eu gosto, mas não pro Sixers. Ele vai ser desperdiçado um pouco, eu acho. Não sei se teria tanto espaço. Provavelmente seria pra D-League, não sei. Mas, cara, eu vejo potencial nele. Aquele chute, tipo um Ty Rozier, um pouco mais alto. As comparações que fazem aqui é KCP e Wayne Ellington. KCP é porque é força da barra, né? É por causa dessa característica dele ter uma envergadura maior. Eu tava vendo nos scouts que ele marca bem o perímetro, né? Pra posição, ele chega mais alto, né? Acho que é por conta disso a comparação com o KCP. Mas acho também too much, assim. Tem uma outra questão que no college ele sempre foi muito pontuador. Na NBA ele vai precisar repensar as posições. Então aí eu concordo muito com o Bernardo com o quesito. Vai ter que ir pra D-League. Não é um cara que vai chegar e vai jogar. Exato. Você vai gastar 16 num cara desse, nesse momento, que o Sixers tem 3 jogadores no roster? Sim. Não sei. Eu vou trazer os números dele e de outro jogador. E aí vocês vão entender minha opinião em relação a ele. Ele tem uma média em 35 jogos de 14,5 pontos, 4,4 rebotes e 1,4 de assistência, chutando 37,5% e chutando 34% de 3. O segundo jogador, ele em 37 jogos teve uma média de 11 pontos, ou seja, uns 3 pontos a menos por jogo. Teve uma média de 5 rebotes, um pouquinho a mais, 1,8 assistência, mas esse cara chutou 55,5% field goal percentage em geral e 45% de 3. O primeiro cara é o nosso querido Jacoby, que é um prospect de tamanho parecido, de peso parecido, de produção parecida e ainda diria produção pior do que o segundo cara, Zaire Smith, o nosso craque. Acho que tá definido, né? A nossa opinião sobre. Não tem mais nada pra dizer. Bom, o próximo é o Jared McCain. Esse a gente tava até conversando antes da gravação. Armador de Duke. Tem a galera de Philly, né, que faz conteúdo sobre os Sixers, que tá vinculando o nome desse cara, né, como um dos possíveis picks 16 aí do Sixers. Cara, pra mim é um Maxey 2.0, é isso? 2.0 não, né, que o Maxey é o 2.0. Ele é o quê? É o 1.0? 0.8, é o Maxey Beta. Cara, 14 pontos, 5 rebotes, 2 assistências, remessa pra 41,4 nas bolas de 3. Comparam muito com o Seth Curry. Kevin O'Connor, a comparação dele foi um meio termo entre Seth Curry e Steph Curry. Ou seja, ele é um jogador de elite. Eu quero ver isso no NBA, né? Porque no March Madness ele fez uma ótima temporada. Ele fez acho que 30 pontos num jogo com 8 bolas de 3 no March Madness. Eu gosto, acho que ele pode ajudar. Se você avaliar a situação, você vai ter um Maxey 2 vindo do banco. Perfeito, porra. Mas é aquilo. A gente tem necessidades maiores nesse momento do que um Maxey 2 vindo do banco. Eu vi o vídeo desse cara, o tape desse cara, eu disse, pô, esse cara tem bastante potencial. Ele pode realmente vir a ser um All-Star na NBA, um cara que contribui bastante. Eu não sou lá o maior fã de Maxey. Eu acho que ele é um bom jogador, que tem bom potencial. Eu não acho que ele seja uma super estrela. Eu acho que tem um problema claro com ter 2 jogadores desse tamanho no time. Porque quando chegar no final de um jogo de playoff, você não vai poder ter os 2 em quadra ao mesmo tempo. E você não vai desperdiçar essa pique, que é um dos poucos assets que a gente tem, num cara que, quando chegar na hora dos playoffs, a gente vai ter que colocar ele no banco para poder que a nossa estrela, a nossa segunda, terceira estrela, Maxey, não seja atacado e não seja exposto na defesa. Esse cara, ele ajudaria muito
banco. Seria um cara realmente muito legal do banco, muito divertido de assistir, do mesmo jeito que Texas sempre foi um jogador divertido de assistir. Mas eu tô cansado de diversão, eu quero títulos e eu não acredito que ele acrescente. Na sequência temos Isaiah Collier, assim que fala? Collier? Não sei. Collier. Ele tem uma envergadura bem menor. Ele tem 1,92m, envergadura de 1,94m. Achei até estranho o número. Pra altura dele, né, consegue ter fisicalidade também, né? Então tem velocidade. Eu acho que quando a gente fala do Collier, a gente tem que analisar dois Colliers diferentes. O Collier High School, que era top 5 da classe, que ia ser uma estrela, o Jamoran 2, etc. Toda aquela loucura que teve em cima dele. E o Collier que a gente viu subindo um nível e jogando o college, que foi um fracasso dentro de uma universidade que também foi um fracasso, que é a USC, com todas as polêmicas, com Bronny James quase falecendo. Hoje, particularmente, não vejo nada que justifique você gastar uma pick 16 nele, né? A gente tá falando de 16 pontos, 3 rebotes, 4.5 assistências, 49% do arremesso de quadra, gosto muito desse número, 33,8% das bolas de 3. Só que ele arremessa 3 vezes por jogo. Se ele faz 33 arremessando 3 vezes por jogo, significa que ele acerta uma bola de 3 por jogo. Não é muito a dele, né? Esse negócio de arremesso de distância. A gente tá até vendo pelos highlights que ele é muito de infiltrar, ele usa muito dessa fisicalidade dele, né? Pra entrar no garrafão. Então, só que aí você tem um cara de 6'3", né? 6'3", com uma envergadura de 6'4". Na NBA, um cara que não consegue arremessar de 3, ele tem 67% dos lances livres. Vai ser difícil. Ele vai infiltrar, ele infiltra, ele vai receber a falta, ele vai arremessar 2/3 da bola. É isso que a gente quer? Quer mais, ó, o scout dele disse que com essa fisicalidade, em alguns momentos ele fica um pouco afobado, então ele teve muitos turnovers também no NCAA. Uma máquina de turnover. Então... difícil. Ou é highlight ou turnover. Tem mesmo. É um tipo de jogador que, para cada jogo que ele ganha e ele ajuda, ele dá uns 3 de dor de cabeça. Eu acho que dor de cabeça é a especialidade do Sixers, então eu acho bem capaz de ele ser que a gente... O último nome é o Zach Edey. Pivôzão, será que encontramos aí o backup do Embiid? Será que é isso? Cara, te falar que eu vi alguns jogos dele no March Madness e ele me impressionou muito, principalmente pela fisicalidade, né? Ele é gigante, ele tem 7'5", ele não é aquele prospecto que a gente tem visto muito na liga ultimamente, que é um cara gigantescamente alto com 14 quilos, que você fica com medo dele quebrar. Ele tem massa, ele é um cara físico num garrafão. Eu gosto muito dos 5 nomes que a gente citou aqui, e é o meu favorito, assim, disparado pra gente trazer. Tem questões? Tem questões, né? Ele não é o cara mais móvel do planeta Terra. Ele vai provavelmente ser aquele pivôzão reserva branco da NBA que toda franquia precisa ter? Sim. E é exatamente isso que eu quero dele, sabe? Eu não acho que a gente precisa pagar pra ter um Hartenstein, tá ligado? A gente não precisa pagar pra ter um Muscala. A gente pode draftar o nosso Muscala. É isso. Eu não acho que ele vai sobrar, mas gosta muito dele porque ele é canadense, já jogou com o Nurse em alguns jogos, sei lá, da Copa do Mundo, amistosos. Então o Zach Edey conhece o Nurse conhece ele, o Nurse gosta do basquete dele. Ele foi um dominante no college, assim, teve 25 pontos por jogo, 12 rebotes, 2-3 tocos por jogo. Que ele é isso, ele é uma aberração, ele tem 2,25 m, ele é gigante, ele é pesado, ele consegue fazer um pick and roll decente, pega muito rebote, então eu acho que seria uma boa, mas acho que não vai sobrar. O que eu tava vendo nos scouts dele é que, só que os esquemas táticos em que ele jogou a maior parte do tempo, tinha paces baixos até pra um pace baixo da NBA, sabe? Era lento demais. Ele vai ter que aprender a jogar mais rápido, esquemas táticos mais rápidos. Então essa vai ser uma dificuldade de adaptação dele, né? Porque o jogo na NBA é muito dinâmico, né? Mas pensando que a gente não é o time do pace mais alto da liga também, né? Ele tem 2,40 de envergadura, gente. O cara é enorme. Ele tem 140 quilos quase, tá ligado? Ele é muito grande. Eu gosto muito dessa pique. Eu não acho que esse cara tem um jogo mais refinado. Não. Mas eu acho que ele tem teto e eu acho que ele tem mentalidade. Tem um artigo, uma entrevista dele que saiu no The Ringer em março, que é Zach Edey is just different.
Eu recomendo a leitura e mostra a mentalidade dele, como ele odeia essa pecha de ele só pontua porque ele é muito grande. Ele é um cara que ele tá o tempo todo procurando dominar, ele é um cara que ele diz que ele busca ter raiva do oponente. E a gente sempre fala isso, né, de dog mentality, esse tipo de coisa na Filadélfia. E eu acho que é um cara que encaixa muito com isso. É uma coisa que também a gente tá cansado de ver jogador que não se importa. A gente teve uma pick top 3 chamada Jalil Okafor, que era um cara que eu acho que precisavam implorar pra ele se levantar da cama pra jogar basquete. E tem o Ben Simmons também, que é exatamente a mesma coisa. Ali era difícil. Exatamente. Ele é uma parede humana, né? Então ninguém vai passar por ele no pick and roll. Ele é um cara que, além disso, como o Bernardo falou, ele é da seleção do Canadá. Então ele tem ainda muito para crescer na nossa oficina. Vai ter experiência internacional. Então eu acho que se esse cara cai, eu acho que a gente tem que pegar sem pensar duas vezes. A gente precisa talvez desfazer aquela pecha de que o jogador que você vai pegar no draft, ele tem que ser o seu franchise player, ele tem que ser o cara que ele vai chegar e vai ser o líder do seu time. Não, cara, você tem uma necessidade, você tem no draft uma chance de cobrir essa necessidade, é isso que você faz. E eu vejo ele como o reserva do Embiid. Tamo precisando, hein? Tamo precisando, que com todo respeito ao meu mano B-Ball Paul, mas... Eu acho que um reserva do Embiid precisa ter mais fisicalidade, porque o Embiid é um monstro. O Embiid é um cara que, fisicamente, poucos jogadores conseguem parar ele na liga. O Wembanyama é uma aberração. Olha como foi o Embiid jogando contra o Wembanyama. Sabe? Tipo, ele humilhou o Wembanyama. Então, assim, se chegou na pick 16, sobrou esses 5 caras aqui, a gente pega o Zach, é isso. Zach e Tristan em seguida. Bom, é isso. Então esse é o panorama dos 5 nomes aí que a gente acredita que tem algum interesse, que o Sixers pode ficar de olho com essa pick 16. Mas nosso Bernardo trouxe aqui também, né, uma ideia de talvez não draftar ninguém, talvez trocar, é isso? É isso. Ligaria pro Nets, né? Sempre o Nets. A pick 16 pelo Dorian Finney-Smith. O Nets, que não tem direção nenhuma, ninguém sabe o que vai acontecer. Se vai entrar em rebuild, se vai continuar nesse limbo aí por mais anos. Ao redor do Michael Bridges, que o cara não é um franchise player pra ser construído em volta. Nem uma segunda opção. A pick 16 estiver ali com a Zia Collier, o Nets vai querer draftar a Zia Collier na pick 16, pode ter certeza disso. Já que o Bulls fez o que fez, né? Passou o Caruso aí já pro Giddey, pelo Giddey, não quis saber de pick, então é uma boa ideia. Eu gosto da ideia do Dorian Finney-Smith, tá? Eu acho que é fit no nosso time. Se for pra pegar um cara que tá um pouco mais pronto, que vai contribuir mais rápido, em comparação com o que a gente viu, talvez seja melhor mesmo. A melhor ideia seria trocar. E o Murray tem esse histórico, né? De ser um cara de passar pique mesmo, não ficar muito olhando pra draft, né? Então... Eu acho que vai trocar, sendo bem sincero. Eu não sei qual vai ser nossos planos. O problema da NBA é justamente o fato de que o draft é antes da free agency. Então, você meio que faz o draft e é nas cegas, né? Então a gente pode estar fazendo um draft achando que Paul George vai vir e no final a gente se contenta com o Brandon Ingram. Ou a gente pode fazer um draft achando que Paul George não vai vir e de última hora ele decide vir e a gente draftou um cara que vai ocupar o mesmo espaço que ele no elenco. Muitas cegas, né? Tá, vamos ver agora, né? Porque finalmente chegou a hora do Sixers ter cap, chegar agindo na free agency, e a gente vai comentar sobre isso também. Então eu já peço pra vocês se inscreverem no canal, deixar nos comentários o que vocês acharam, né? Se tem algum nome que a gente não comentou que vale a pena. Se vocês se empolgaram com algum dos nomes, aguardem que vai ter podcast em breve analisando a free agent do Sixers. Então é isso, valeu demais, rapaziada. Até a próxima.